E aí, hoje é um dia muito especial para o Brasil, porque hoje a gente teve uma indicação histórica. Fernanda Torres. Ainda Estou Aqui está indicado ao melhor filme, a Best Picture, não só o melhor filme estrangeiro. É a primeira indicação de um filme brasileiro ao Oscar nessa categoria. A Fernanda Torres, ela replica a Fernanda Montenegro, quando, na minha opinião, foi injustiçada ali ao perder para Gwyneth Paltrow em 99, com Central do Brasil, concorrendo a melhor atriz. E, claro, esse prêmio que a gente já acha que a gente está com uma mãozinha na taça, que é o de melhor produção estrangeira, por que não? Você assistiu o filme, independentemente de ter assistido ou não, porque eu ainda não assisti. Eu também não. Mas qual que é o sentimento desse dia? Assim, a gente tem a noção do quão histórico é esse dia 23 de janeiro de 2025? Bom, vamos por partes. Eu não assisti e eu ia bastante ao cinema. É gostado que eu tive essa conversa hoje à tarde. Eu estava falando para vocês antes que eu fui tomar um café, que eu tenho a minha rotina do dia hoje, com dois amigos, Antônio Strini, que trabalha comigo, Tonhão, na ESPN, e o Luiz Duarte, que foi fechador do Agora, trabalhou no Grupo Folha por 32 anos, está aposentado e ele é viciado em cinema e vai ao cinema toda semana, vê filmes todos os dias nos streamings. E eu contei que eu ia aos cinemas constantemente e depois do isolamento, da pandemia, eu meio que procrastinei com o cinema. Por quê? Eu não tinha os streamings até o isolamento. E como a TV permitiu que a gente trabalhasse de casa em todo o tempo da pandemia, e eu fiquei 1 ano e meio realmente dentro de casa. Eu saí uma Somos vez, 3, né? A gente também. por urgência. Eu fui um dos privilegiados que pôde se sustentar, porque Sem eu dúvida. entendo quem saiu sem poder se sustentar. É muito fácil eu, no conforto da minha casa, mesmo que não seja uma casa luxuosa, mas poder ficar criticando quem saiu ou quem não saiu. Mas eu pude cumprir, eu cumpri. E aí eu assinei os streamings. Desde então, eu nunca mais fui ao cinema. Então eu estou esperando ansiosamente poder assistir dentro de casa. Obviamente eu sei que no cinema seria muito mais legal. Então eu não assisti. Agora, o sentimento é muito especial, porque eu não sou um especialista em cinema para dizer se a Fernanda Montenegro foi ou não injustiçada, mas é um dos meus filmes preferidos, Central do Brasil. Com Pagador de Promessas, assim, tem alguns filmes aqui que eu adoro. Olhando do ponto de vista do estrangeiro, não o meu, Cidade de Deus, é um filme muito marcante. Imagino que para quem está fora, não conhece a realidade brasileira. Eu estou pensando, imagina como um norueguês, né? Como alguém que vive no mundo, um suíço. Dinamarquês. O Palmeiras está trazendo um jogador do Midland aí, ó. Sueco. Quem já viajou um pouco, eu não sou a pessoa que viajou tanto assim, eu já fui para alguns lugares chamados do primeiro mundo e eu noto que as pessoas não conseguem mensurar muito o que é a violência e a pobreza. Vira uma ideia muito distante. Vou dar um exemplo. Eu fui para o Porto ano passado e um amigo meu que mora lá fez aniversário e ele montou um time para comemorar o aniversário de 50 anos dele. Chico Malta. E eu era técnico de um time de várzea aqui em que ele jogava, né? E ele falou, vem ser meu técnico aqui. Eu fui para casa dele, fiquei na casa dele ali e num dos jogos, num lugar que é como se fosse... Vou contar, depois do podcast vou contar a história inteira. Tem tempo aqui, né? Claro, eu tô acostumado a fazer os textos curtos. Eu até me preparei aqui para ouvir a Eu história. chego na Polícia Federal de Portugal, na alfândega, para você poder entrar no país. E o policial pergunta, o que você vem fazer aqui? Eu falei, vim viajar. É aniversário do amigo meu, está completando 50 anos. Isso foi ano retrasado. E ele montou um time, tudo que eu tô contando aqui para vocês e tal. E a gente vai jogar. E ele perguntou, vocês vão jogar contra quem? Eu falei, são times da escola do filho, um time de italianos, um time de argentinos e um time dos pais de alunos. E a gente vai jogar antes contra um time da pasteleira. Aí vira o policial do lugar onde eu entrar. E o do lado, assim, fala assim, pasteleira! Ele faz assim, é a Boca do Porto. E eu fui lá, obviamente, e com todo respeito,
perto do que é a realidade brasileira, é um dos lugares mais seguros que você pode ter, assim, é muito tranquilo. Mas pro policial ele tava te alertando que era perigoso. Sim, mas gostou da ideia que ia ter um jogo de futebol. Entendi. Aí fomos jogar lá. 3 dos jogadores eram brasileiros, que trabalhavam lá, que tentaram ser jogadores de futebol, que não estavam conseguindo ser jogadores de futebol e trabalhavam em obra. E moravam em condições ali muito tristes, assim, porque era um lugar dentro do clube, a Pasteleira é um clube, e tava calor. O lugar era muito quente, não havia um banheiro, moravam os 3, assim, sem o armário nem nada, era uma cama em cada lugar, as coisas deles do lado, as malas, os 3 gente finíssimas. E para eles se trocarem ou tomarem um banho, eles tinham que ir no vestiário do clube, da Pasteleira, e eles foram jogar com a gente. No meio, teve uma briga, discussão de jogo. E um rapaz que jogava no clube da Pasteleira, enquanto esses moravam lá e eventualmente jogavam, fez uma ameaça ao outro. Né? Que eu não vou falar exatamente qual foi a ameaça aqui, não quero polemizar. E aí eu percebi que o outro praticamente que foi ameaçado, porque a ideia de violência de uma ameaça, perto do que o brasileiro tinha vivido, vindo de comunidade, ela era irrelevante. E aí eu tô falando do Porto, que é um lugar super seguro, mas está muito longe de ser um lugar rico europeu. Então quando a gente fala, por exemplo, de uma Cidade de Deus, eu imagino para a Suíça, que eu nunca fui, ou para um país nórdico, que eu nunca fui, que são lugares muito ricos, que não tem problema praticamente de violência urbana, assistir um filme desses, para voltar a conversar ao assunto, deve ser uma coisa muito diferente. Para nós aqui é um filme bem feito, é um filme legal, ok, mas obviamente para mim não se compara, repito, não sou especialista, a um Pagador de Promessas ou ao Central do Brasil, para dar algum exemplo. Não, e o ainda... filmes famosos muito bons, né? O Ainda Estou Aqui, eu tava conversando hoje com uma amiga, eu falando, cara, é um filme que retrata um período do Brasil muito triste que o próprio Brasil faz questão de apagar, de esquecer, assim. Então agora tá mostrando pro mundo o que foi também a ditadura militar. Né? É isso, cara. E o sentimento sentimento no viés, sobre o viés de uma família ali e tal. Então, porra. É foda. Isso. E mais do que tudo isso, né? Diante de a gente ter passado por um momento histórico recente no país. Sim. De ódio à cultura, de ódio à cinema, cultura, de inclusive retirada de investimentos para produção audiovisual e tudo mais, a gente ter esse tipo de vitória agora é algo muito bonito, assim, né? Porque não necessariamente diz respeito a uma volta do investimento como a gente gostaria, estamos muito longe ainda, mas simbolicamente me parece que é uma resposta do destino muito eficaz para uma classe que tanto sofreu durante esse período, né? Que foi tão massacrada, não do ponto de vista apenas financeiro, mas do ponto de vista moral, né? Então, eu estou muito feliz e vamos acompanhar agora, né? A gente quer fazer um podcast especial a isso, trazer de repente alguns entendedores de cinema para a gente poder conversar aqui sobre esse momento histórico. Então, certamente, nossos produtores já estão trabalhando nisso.